Olá, pessoal. Boa tarde a todas e a todos. Quero desejar para vocês um feliz Dia das Mulheres a todas e a todos que estão aqui com a gente hoje. Eu espero muito que a gente possa ter uma hora de muita conexão, de muito aprendizado, para a gente seguir impactando, impulsionando e transformando as nossas realidades. Então, eu vou contar para vocês um pouco de como será a nossa dinâmica hoje. A gente vai conversar com 5 mulheres muito especiais. Nesse encontro, a gente tem as maravilhosas Aline Silvestre da Evino, Driele Souza, Adri, do Cruzeiro do Sul, Laís Brasileiro do Banco Safra, Mônica Dutra, do iFood, e a Poliana Cristina, da Hotmart. A ideia é que a gente conheça um pouco da missão e do propósito de cada uma, e que a gente faça uma imersão no tema que a gente propôs, que é o papel da mulher no mercado da qualidade. Na sequência, a gente vai ter perguntas para cada uma delas, que a gente já preparou e as nossas CSMs vão fazê-las. E nos últimos 15 minutos, a gente abre para perguntas gerais. Então, se vocês tiverem dúvidas, curiosidades, perguntas para essas mulheres maravilhosas, vocês já podem ir colocando no chat, que a gente já vai organizando. E aí, meninas e meninos, para todas e para todes, eu escrevi aqui um poema, alguns versinhos que eu queria ler para vocês sobre esse dia que para a gente é tão especial. Então, vamos lá. Mulher que busca no dia a dia sua independência, sua liberdade, sua própria identidade. Mulher que luta profissionalmente para ser valorizada, para ser respeitada, para ser compreendida. Mulher que a todo momento busca ser a companheira, a amiga, a dona do lar. Mulher que batalha incansavelmente por um mundo mais justo, por uma sociedade sem violência, por seus próprios direitos. Mulher que ocupa um espaço na fábrica, na escola, nas empresas, na política. Eu, você, nós, que temos a capacidade e o direito de gerar um outro ser. Temos também o dever de gerar alternativas, para que nossa ação realmente criadora ajude os outros a conquistarem a sua liberdade de ser. Então, com essa energia feminina, eu chamo a Aline Silvestre para contar um pouquinho mais sobre ela. Aline. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer, Aline. Obrigada, Kátia, pelo convite. Obrigado, Fábio, pela oportunidade, acho que de falar novamente. Acho que é sempre um prazer e do meu lado é sempre gostoso de saber que quando vocês conhecem mulheres, vocês lembraram de mim, então obrigado de coração. Bom, eu sou a Aline Silvestre, eu não uso muito meu final, que é o de Lima, então Aline Silvestre, tá, para todo mundo. Eu tô com 37 anos, eu moro aqui em São Paulo, já acho que desde sempre. Estou trabalhando nessa área. Calma, vou te falar. Tenho 3 filhos, dogs. Eu tenho o Romeu, que é um York. Acho que quem participa comigo em reuniões já deve ter ouvido ele latir de vez em quando, né, Fabi? Ele adora participar, ele é terrível. E tem 2 cachorrinhos que é da minha namorada, que é a Emily, que é uma Shih Tzu, e agora a gente tem uma Splits, que a gente adotou recentemente. Ela era matriz de canil. A Nutella é muito. Ela é fofa. Um dia eu apresento ela para vocês. Ela é mais tímida, ela quase não late. Então, essa vocês quase não veem nas reuniões. A Emily, a Nutella, participa mais. Eu estou trabalhando com qualidade, estava fazendo as contas, já fazem 9 anos que eu trabalho com qualidade. Entre elas, 5 anos já no cargo de liderança. Eu fiquei, eu acho que 1 ano e meio, mais ou menos, como supervisora, e depois já estou há 4 anos como coordenadora de qualidade. E quando eu penso em qualidade, já vim aí, trabalhei lá atrás na TP com cliente Uber, depois eu fui trabalhar na RAP, e agora eu estou na Evino, e no fim, Víssimo, porque a Evino, no final do ano passado, ela adquiriu a Gran Cru, então a gente se tornou Víssimo, e agora eu sou coordenadora de qualidade tanto da Evino quanto da Gran Cru, que são, acho que, empresas que estão lá no ramo de mercado de vinhos e são pontas, né? Eu acho que duvido quem nunca foi no shopping e não viu uma loja da Gran Cru, e agora a gente vai ter também o fortuna de poder ver em cada esquina uma loja de vinho recente. A gente tem uma loja recente aberta ali em Pinheiros, uma no shopping. Ixi, aqui começou a chuva. Se vocês ouvirem o barulho do fundo, é a chuva caindo, tá? É isso. A minha missão, acho que, pensando aqui em missão, né, de proposta de valor, eu penso que
primeiro ponto, que conhecimento não quer demais. Quando a gente consegue compartilhar o conhecimento, é uma grande vitória, a gente como mulher. E depois eu penso em galgar nessa vida como coordenadora de qualidade, penso em outras frentes, talvez virar gerente e ir subindo, por que não, né? Porque eu entendo que o limite quem determina sou eu e não o mercado, então enquanto eu tiver sonho e estiver estudando, eu consigo chegar onde eu imaginar, né? Porque eu acho que a gente determina o nosso próprio caminho e ninguém é capaz de dizer pra gente que não, tá? Então, é isso. Vamos lá, Adri! Conta pra gente um pouquinho da sua história. Oi, gente, boa tarde. Ai, gente, Tchuclique, né? Um amor à parte. Depois que a Tchuclique entrou na minha vida, né? Tantas coisas boas aconteceram na empresa e eu falo sempre isso. Agradeço muito estar envolvida, né? Nesse dia de mulheres aí, tão importante a gente ser lembrada, né? Eu como uma mulher representante de birracial, né? Com mãe negra, pai nordestino, todas essas lutas que nós temos aí de mulheres, sou mãe também, e é muito legal ser chamada e estar representando também essa parcela, né, da sociedade. Eu trabalho já com qualidade, especificadamente direto com qualidade, eu trabalho há 7 anos, né, mas já tive muitas experiências na área de treinamento, então tenho 15 anos de experiência na área de T&D, e T&D e qualidade anda muito próximo, né? Então, já fui instrutora, inclusive de monitores, né? Numa consultoria de monitoria, e agora sou supervisora aí do time de T&D e qualidade da frente comercial da Universidade Cruzeiro do Sul. Ai, gente, tanta coisa, né? A gente fica falando, ai, vamos ensaiar tudo, né? Chega lá na hora, a gente fica assim. Eu tenho 37 anos, eu moro na Zona Leste, aqui de São Paulo, próximo da Vila Prudente, sou casada, casadíssima, eu tenho 4 filhos, né, tenho 2 filhos meio, ó, chuva, estamos juntas aí, viu, Aline? Aqui, se cair, pior que aqui tá... que se cair aqui, gente, que cair, caiu energia, viu? O trovão tá forte aqui, tá alto. Forte. Eu tenho uma filha de 17 anos, tenho um filho de 7 anos, tenho um enteado, que é meu filho de coração também, de 19, e outro enteado de 19, de 17. Então, moram tudo aqui comigo, todos os meus filhos. Também tenho um cachorrinho, né, recém aí adotado, que me acompanha nas redes sociais aí, né, entrei nesse mundo de pet agora, né, sou mãe de pet agora também. E é isso, eu acho que é extremamente importante essas trocas. Eu já trabalhei com muitos clientes, em muitas empresas, call center, já trabalhei com a Brastemp, em qualidade, e agora com esse cliente, né, com o Cruzeiro, que não é um cliente, é uma empresa tem um atendimento próprio, não é terceirizado, que tem uma pegada um pouco diferente. Venho aí, né, ajudar, somar aí com as experiências de todos nesse ramo, se precisarem aí, eu estou à disposição. É isso. Acho que eu falei tudo, né? Eu falo demais, gente. Eu vou até resumir, senão fica aqui falando o tempo todo. Foi ótimo, Dri. Laís? Vamos lá. Então, eu sou a Laís Brasileiro, eu tenho 28 anos, moro em São Paulo. Dos 28 anos, 7 são de qualidade, 6 na cadeira aí de liderança. Aí, passando um pouquinho pela trajetória, eu já fui EPS, passei por algumas EPS, hoje eu sou do Safra como cliente, também liderando aí a parte de qualidade. A gente vem em busca agora de montar uma equipe, então já tem alguns analistas de qualidade, eu fico nessa parte mais de analista sênior e tratando ali as demandas dia a dia, agora não mais com tanta mão na massa, mas direcionando ali. De missão, eu trouxe um pouco da missão do Safra, e aí eu vou colocar o que eu agrego, né? Então, o que a gente traz como missão quando a gente fala do Safra? A gente busca o relacionamento próximo para entender a necessidade do cliente e tratar com prioridade, né? Até que os problemas ou soluções ou oportunidades deste cliente seja tratado. E aí, colocando um pouco do meu propósito, né? O que a Laís está fazendo para o Safra no quesito qualidade? A gente tenta alcançar a melhor experiência aí da jornada do cliente final,
A gente está com um projeto de automatizar alguns processos de qualidade, aí a gente traz a 2Clicks para o nosso time, ajudando com essa força aí, que ó, falei hoje. A gente começou pequenininho, né? A Kátia e o Franklin, que está mais no dia a dia com a gente começou pequenininho aqui dentro do Safra, a gente não tinha uma ferramenta, e hoje a gente alcança até a parte que eu cuido da central de atendimento, como venda, cobrança, todo mundo quer a 2Clicks depois que conhece. Então, é um pouquinho disso, Laís. Obrigada, querida. Imagina. Mônica Dutra, do iFood, cadê você? Oi, gente, tudo bem? Sou a Mônica, mais conhecida como Mônica Dutra, porque a gente carrega o sobrenome de atendimento. Comecei lá atrás como atendente de telemarketing, então Mônica Dutra ficou até hoje, porque foi o primeiro nome que eu comecei atendendo. E aqui na iFood eu sou mais conhecida como Amu. Minha missão aqui na iFood, não diferente da de todo mundo que trabalha com a qualidade, eu sou uma entusiasta da qualidade, eu acredito, eu vivo, eu respiro, eu amo o que eu trabalho e o que eu faço. E a minha missão aqui na iFood, como a de todos vocês, né, como a de todo mundo, é tornar aí o nosso atendimento de excelência. Eu tenho 42 anos, já passei do 4.0, gente. Tem hora que eu falo aí com o meu time, tem algumas pessoas aí das VPUs que estão participando, eu falo, olha, deu um bug aqui, mas a gente volta um pouquinho e começa tudo de novo. Eu já passei dos 40 anos, tenho 42 anos, moro no Rio, moro perto da praia, amo a praia, sou carioca, assim, de paixão, de coração. Não tenho filhos, mas tenho 4 sobrinhos lindos, que são meus filhos, e estou à espera aí do 5º, que é a Raspinha do Tacho, que vai chegar e que veio para renovar toda a minha família, porque meus sobrinhos já estão na faculdade, aí a maior parte, e mais à frente a gente vou contar um pouquinho mais aí do tema que foi selecionado para falar aqui nessa roda, tá bom? É isso. Muito bom, obrigada. Poli. Bom, pessoal, eu sou a Poli, né? Estranho quando me chamam de Poliana, né? Então, assim, Poli é comum para todo mundo. Eu tenho 36 anos, sou casada, tenho 2 filhos, um de 10 e um de 5, e também sou mãe de pet, tenho 2 cachorros, 2 gatos, e acreditem, 24 passarinhos. Então, eu amo bicho, ainda na roça tem 2 cavalos, então, gente, assim, é uma maravilha, é muita gente vivendo no mesmo espaço. Comecei minha carreira bem cedo, então já tenho aí de cargos de liderança, já são 18 anos em posições de liderança, e com times de qualidade eu atuo há 10 anos. Então, assim, amo a qualidade. Antes eu tinha experiência com times de planejamento, de BI, então acho que isso também é algo que casa muito bem com qualidade, essa parte de dados, né, algo que ajuda muito, porque um grande desafio que a gente tem em qualidade é transformar o nosso quality em número, né, em informação. Então, isso é uma coisa que acho que é bem legal. Estou agora, nesse momento, na Hotmart, é uma empresa que ela fornece, né, uma plataforma, um ecossistema para pessoas que querem criar conteúdos digitais, né, e aí ela fornece todo o processo, desde a criação do conteúdo até a parte financeira, né, de pagamento. E estou muito feliz, né, por esse nosso dia aqui, né, para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa atuação aqui dentro de CX e qualidade. E é isso, obrigada, 2Clicks, pelo convite. E todo mundo já ama 2Clicks aqui, mas quero só reforçar, em todas as minhas 3 experiências profissionais, eu atuei com a 2Clicks, então recomendo para todo mundo, né, assim, a plataforma é muito bacana, mas mais que isso, né, a equipe também aqui de suporte é muito incrível, sempre muito atentos aqui com a gente, então isso é muito bacana. Muito bem. Fala aí, se não são mulheres maravilhosas, escolhidas a dedo para estar aqui hoje, né? Muito bom, Dani, nossa CSM, a mais novinha do time. Faça a primeira pergunta, por favor, para a nossa querida Aline. Aline, boa tarde. Boa tarde, Dan. Então, vamos falar de CX. O mercado de qualidade, ele é culturalmente mais feminino, né? Então, conta pra gente, qual foi os principais desafios que você viveu ao longo dessa trajetória com esse olhar feminino, e quais dicas que você dá pra gente crescer em CX hoje, já que você tá aí no cargo já faz um tempão, tem muita dica para dar aí.
Boa. Nossa, pensar em desafio dá até medo de olhar para o passado, viu, gente? Porque acho que não é fácil estar aqui, porque quando a gente pensa em qualidade, a gente pensa em melhoria contínua. E é muito difícil a gente conseguir vender isso para a operação e para as outras áreas, né? Porque é como vocês falaram, qualidade, a Polly acho que falou muito bem. Como é que a gente transforma algo que é qualitativo em quantitativo? Eu acho que é um grande desafio. Então, quando eu penso em CX e penso em qualidade, eu acho que a primeira coisa é a gente basear toda a nossa análise em dados e fatos. A gente não pode levantar o dedo para cima, olhar para que direção o vento está tocando e falar, é para isso que eu vou. Então, a gente não pode trabalhar com achismo. Isso, por ser mulher, já não poderia mesmo, né? Então, assim, porque a gente num mundo, querendo ou não, corporativo extremamente masculino, a gente tem que saber, com dados e fatos, como argumentar e contra-co-argumentar algo que venha contra a gente. Então, por ser mulher, a gente já tem que estar mais preparada à frente dos outros. A gente tem que estar estudando e lendo sempre. Sempre tem um artigo diferente que eu possa ler, sempre tem um novo documentário ou uma nova ferramenta que eu possa aprender. Então, é conseguir entender também quais brigas valem a pena naquele momento e quais outras vale a pena você esperar um pouquinho, porque o seu esforço naquele momento não vai valer a pena e você vai mais se desgastar do que qualquer outra coisa. Então, eu entendo que preparo é fundamental, estudar, se preparar para uma reunião, estratificar bem os dados, entender na visão do nosso cliente, porque quando a gente fala em CX é na visão do cliente, não é na visão da nossa empresa, é o que o meu cliente deseja no final, né, e a gente tem que caminhar em direção a ele. Então, e conhecer as ferramentas. Eu pensaria em análise de Chicago, a 5W2H, eu pensaria em matriz, né, de priorização, enfim, quais ferramentas eu posso utilizar para, na hora que estiver fazendo a minha apresentação para uma diretoria ou para uma outra área, eles entenderem que eu estou me baseando em ferramentas, em dados e fatos, e que eles precisam prestar atenção no que eu estou dizendo, porque eu estou levando ele para um caminho correto. Então, como mulher, eu entendo que a gente precisa se preparar muito. Infelizmente, apesar da área de qualidade ela ser uma área muito feminina, e por que feminina? Eu diria porque nós mulheres somos muito perfeccionistas, e na área de qualidade, para a gente pensar em melhoria contínua, eu tenho que pensar na vírgula. Como é que eu consigo acrescentar uma vírgula? Se eu ganhar um segundo, pode não ser nada, mas conta esse segundo no final ali de 10 horas, 20 horas, 30 dias, quanto que eu consegui resguardar e reverter a nosso favor? Então, assim, eu iria por esse caminho, sabe? Que detalhe importa, ser perfeccionista é bom, porque a gente consegue pensar nos mínimos detalhes, e mulher é isso, né? Mulher prepara no corte de cabelo de 30, né? Acho que falaria 30 milímetros que a Polly, a Mônica, cortou ontem. A gente conseguiria falar, poxa, você cortou cabelo, né, Polly? Coisa que o homem não percebe. Então, eu acho que é isso, a gente se apegar aos detalhes, entender que um segundo faz diferença, que o mínimo eu posso, de repente, estudar hoje, não utilizar, mas daqui uma semana eu estou utilizando o meu conhecimento. E sempre falar, e eu acho que uma coisa principal é a gente tirar alguns vergões, né, algumas palavras da boca que o pessoal falava, coloca o pau na mesa. Cara, eu não tenho que colocar pau na mesa porque eu sou uma mulher. Então, eu tenho que saber como falar e você me respeitar como mulher, e eu conseguir, se a pessoa falar algo que eu, como mulher, não me sinta bem, eu falar, cara, você não está no caminho certo, você não está na direção correta, o ideal é dessa maneira e não desta. Então, a gente não pode nunca deixar que o outro se supere a nós. Porque eu, como mulher, ou eu, como profissional, eu sou melhor do que qualquer um. Porque o que diferencia, ser mulher não faz diferença, o que diferencia é a minha competência. Então, eu brigo pelo mercado por ser competente, e não por ser mulher. Eu acho que esse é o meu ponto principal. Vamos dar um minuto para a gente absorver essa fala, gente. Essa mulher maravilhosa que eu atendo, gente, vocês estão vendo? Entendeu? Gente, vamos fazer um masterclass só para ficar falando para a gente. Não, imagina. Fabi, faz sua pergunta para a Polly. Vamos lá, então, seguindo aí no protagonismo do CX com o feminino, né? Então, vamos lá. Polly, como você percebe aí o protagonismo mesmo feminino nesse mercado nosso de CX? Percebe espaço, equidade e voz para gerar impacto nesse mercado? Como você avalia todo esse cenário? Acho que a Aline já trouxe muito bem alguns contextos, né? E
Eu acho, gente, essa discussão ela é super importante, né? Quando a gente pensa em diversidade, a gente tem que entender que, na verdade, isso não é importante só para o CX, né? É importante para a empresa como um todo. E independente se é mulher, se é homem, sabe? É qualquer tipo de diversidade. Acho que dentro disso, sabe, Fabi, que me vem muito à mente, assim, qual é o foco de CX? CX é o cliente, né? É responsável pela jornada do cliente. E aí, a gente, como responsável por essa satisfação da jornada do cliente, a gente tem que respeitar a diversidade do nosso cliente, do nosso consumidor. Eles não são iguais. E aí, preocupando com a satisfação dele, não tenho que respeitar, e para cada um a solução é diferente, para cada um o jeito é diferente. Por que que com a empresa não seria da mesma forma? Por que que a gente não pensaria na diversidade da mesma forma que a gente pensa como CX? Isso é o sucesso da empresa. Então, eu acho que essa questão, sabe, Fabi, da posição da mulher dentro de CX, dentro de qualidade, eu acho que sim, as mulheres vêm ganhando cada vez mais protagonismo, eu acho que essa é a palavra, mas isso não quer dizer que ainda não existam desafios. Então, eu acho que ainda falta, sim, muito investimento, falta muita conversa sobre isso, falta muita aceitação, ainda existe muito preconceito. Se você pegar números sobre isso, né? A cada 4 posições de alto escalão, uma é mulher. Então, assim, sabe? Então, ainda existe. Nós ainda não somos ainda nem mais da metade da posição no mercado de trabalho, sabe? Então, quando você vai pegando indicadores e vai comparando, a gente percebe que ainda existe, sim, muita oportunidade. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, também, muitas das características que, por muitos anos, nos colocou numa posição desfavorável, ao mesmo tempo, essas características, elas trazem para a gente algo de positivo, de sermos mais acessíveis ao cliente, sabe? De preocuparmos mais com o outro, de termos mais empatia. Isso, gente, é uma característica de mulheres, assim, muito mais predominante. Não estou dizendo que é os homens, somente presentes, que não estejam, mas é predominante em mulheres. Mulheres têm um senso de relacionamento muito melhor, sabe? Então, isso vem com a gente aí de toda essa questão cultural que a gente, sabe, acabou de falar, que a Aline falou, e aí isso é nosso e a gente tem utilizado cada vez mais de uma forma super positiva essas nossas características que por anos nos tiraram dessas posições que hoje nós estamos ocupando e a gente continua ali com elas e trazendo isso para um lugar de destaque, né, para um lugar de protagonismo. Então, eu acho que existe sim ainda muitos desafios, mas eu percebo as mulheres cada vez mais, principalmente dentro de CX, ganhando espaço justamente pelas nossas características, né, de ter toda essa preocupação com o cliente, isso ser muito mais presente na gente, muitas vezes, e acho que é um desafio contínuo aqui para a gente, que é mulher, e acho que uma coisa também, né, que é bem forte, assim, que eu vejo nos times, somos multitarefas, assim, muito multitarefas, então, nós somos mães, nós somos profissionais, nós somos tias, irmãs, esposas, sabe, mães de pets, e aí a gente faz academia, e vai para o salão, cuida do cabelo, e faz a unha, e, gente, é muita coisa ao mesmo tempo, e ainda assim a gente está lá, com certeza, todos os dias entregando nossos resultados, entregando nossas prestações sem nenhuma desculpa, então, isso é uma coisa também que eu acho que a mulher faz como ninguém, então, acho que é isso. Muito obrigada. Eu acho que assim, Poli, o que você trouxe é bem isso, né? O CX é um mercado que combina muito com o feminino, eu acho, inclusive por equilibrar pratos, né? A gente vive nesse cenário de equilibrar pratos a todo momento, entendeu? Então é bem de interessante todos os mesmo. tipos, né? Não só Sim. Os profissionais, né? Então, Sim. São muitos pratos para equilibrar. Muitos pratos, justo. Muito bem, Fabi, agora é a vez da Mônica? Isso. Bom, vamos lá, Mônica. A gente vê que a diversidade e a inclusão é estratégia de negócio atualmente. Em sua opinião, qual o papel do setor de qualidade, atendimento e serviços na agenda de diversidade e inclusão? Mais precisamente, a gente diria igualdade de gênero, né? O que hoje a gente busca muito também, né? Gente, que tema, hein? Que tema delicado, mas quando eu vi esse recorte da fala, eu falei, Kátia, deixa eu ficar com essa fala, porque esse recorte me representa muito.
dentro do que a gente vive hoje de diversidade de gênero, de representatividade, de igualdade, eu jamais estaria aqui. Por ser uma mulher preta, por ter tido todas as dificuldades, por ter sido, pelo meu recorte de vida até aqui, se eu não buscasse onde é que eu poderia chegar, eu jamais estaria aqui. Então, quando a gente fala de diversidade de gênero, eu vou até colocar aqui um pouquinho só para a gente lembrar do que é diversidade e igualdade de gênero. A diversidade de gênero, ela é a representatividade de todas as identidades de gênero dentro de um contexto onde elas são respeitadas. A gente precisa respeitar isso. E hoje eu falo isso assim, com um tema, por que eu escolhi falar disso muito abertamente, pedi para a Kátia para eu falar, porque, como eu falei para vocês, eu tenho 42 anos, eu tenho 26 anos de jornada de trabalho, 15 deles dedicados à qualidade. E foi muito difícil para eu passar em várias etapas e chegar até aqui. Difícil como, Mônica? Difícil de todas as formas que você pode imaginar, gente. Eu precisei me especializar muito, como a Aline falou, como a Polly falou, eu precisei me especializar muito, precisei buscar, correr muito atrás do que eu queria, mas eu já tive momentos muito dolorosos para chegar até aqui. Eu já entrei em reuniões que as pessoas mandavam eu sair, que as pessoas mandavam eu calar a boca, que as pessoas não queriam que eu falasse. Eu já fui direcionada para reunião pelas minhas gerências e eu chegar lá e as pessoas falarem, tá, cadê a pessoa da qualidade? Era eu, mas por que eu não era considerada a pessoa da qualidade? Muito por conta disso. Primeiro, por ser mulher e segundo, também, por ser preta. Então, isso é um tema delicado para a gente falar, tem pouco tempo para a gente abordar, mas o que eu entendo que a gente fala, qual o papel da qualidade quando a gente fala de atendimento, serviços, e quando a gente fala da igualdade de gênero? Eu acho que precisa ficar muito claro que o comportamento ele não tem que partir só da cultura da empresa. Hoje a gente tem isso muito dividido e estruturado dentro das empresas, não da maior parte como a gente gostaria, tá? É um tema que ainda precisa ser trabalhado dentro de muitas empresas, mas a gente tem voz no mercado para esse tema hoje. Mas a gente precisa também fazer essa cultura com os nossos colaboradores, esse comportamento, ele precisa ser igual para todo mundo. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente olha mais para a igualdade de gênero dentro, né, sendo aí do recorte, sendo mulher, falando aí de qualidade, de atendimento, falando de diversidade e inclusão? A gente precisa trabalhar muito a comunicação. Esse encontro que a gente está fazendo aqui é essencial. A gente está aqui com pessoas potentes, com uma diversidade, e cada um falando de um tema, de uma parte de qualidade. A gente precisa valorizar os respeitos às diferenças, a gente precisa promover cada vez mais o tema e a conscientização. E quando a gente fala de mulher, então, é o nosso dever, como mulher, assegurar essa igualdade, principalmente a educação. Então, quem trabalha comigo, assim, quem está muito próximo de mim ou não, eu tenho essa missão assim, minha, o que eu passei lá atrás, as pessoas que vêm mais à frente, ou que estão ao meu lado, que estão chegando agora, não precisam passar. A jornada pode ser mais leve. Então, a gente tem que potencializar mesmo, aumentar, e é um conselho que eu dou sempre. Como que a gente potencializa isso cada vez mais? A gente tem isso muito bem pautado, as empresas têm compromisso no mercado, eu trabalho numa empresa hoje que tem compromisso público com esse tema. Eu tenho um gestor hoje que me ampara, que me dá total liberdade do meu trabalho, desde o meu gestor ao meu head, a toda a hierarquia. Isso é um compromisso da empresa ao qual eu trabalho. Mas, gente, além de tudo isso, é muito importante que a gente foque na nossa formação profissional, sabe? A gente tem que estar atento às mudanças, ciência, tecnologia. A nossa educação, ela precisa ser contínua. A gente precisa desenvolver uma educação que faça com que a gente derrube essa discriminação toda que existe, para que a gente chegue na igualdade de gênero. Então, assim, é um tema muito amplo, né? Mas assim, eu escolhi falar um pouquinho do meu papel, nem vou falar aqui, abrir, mas depois a gente pode voltar e conversar, quem quiser me chamar aí para a gente conversar um pouquinho, contar o quanto foi difícil, porque não foi fácil para me chegar até aqui. Hoje, aos 42 anos, eu posso dizer para vocês que eu estou na primeira empresa que me respeita, que respeita meus valores e que reconhece meu trabalho, mesmo com toda a minha qualificação profissional.
Então, é bem difícil que a gente tem pela frente. E eu espero que os meus, os seus, os nossos, eles não passem por isso mais daqui para frente. Jaqueline, levantou a mão, não? Não, eu apertei errado, perdão. Ah, tudo bem. Então vamos lá. Ai, Mônica, muito obrigada por isso. Acho que sim, depois eu quero saber mais sobre como você chegou, onde você chegou. Com certeza. Muito bom. Legal, vamos para a próxima. Agora eu que faço para a Laís. Laís, o que fazer mais, além do que foi falado pelas demais mulheres, para aumentar a participação e a equidade das mulheres em cadeiras de liderança? Muito legal esse tema para você. Adorei quando você contou que está, acho que há 9 anos na cadeira de qualidade. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, sim. Ouvindo. E depois de 1 ano você já estava como líder, né? Então, conta um pouco para a gente o que é preciso fazer para aumentar essa participação e essa equidade das mulheres, e qual é a contribuição que essas mudanças deixam para o mercado de qualidade? Vamos lá, eu trouxe alguns dados quando a gente falou desse tema, eu fui pesquisar algumas coisas, né? Porque a gente não costuma fazer isso. A gente sabe que não está ali equiparado, falando da liderança feminina ou da liderança masculina, mas o quanto. Então, eu trouxe alguns dados. A gente sabe que cada vez está mais comum as mulheres nessa cadeira. Vou citar um exemplo aqui meu. O Safra, ele é um banco, não sei se todo mundo conhece, né? Mas ele é um banco muito conservador. É familiar, é conservador, e quando a gente olha para a estrutura, acima de mim, né, as minhas líderes diretas, eu tenho uma líder direta mulher, uma superintendente mulher, e é muito bacana ter esse olhar, né? Quando a gente compara os números, eu peguei uma pesquisinha rápida ali de 2016 até 2022, a gente olha 2016, ele está 33% das mulheres na cadeira de liderança. Quando a gente olha para 2022, que foi a última pesquisa, a gente tem esse percentual de 37%. Não é o que a gente gostaria? Não é o que a gente gostaria. Pelo menos se tivesse uns 50-50 ali, a gente estava mega feliz. Mas não é, infelizmente, o que aconteceu. E aí eu olho por um outro lado também. Acho que a gente não deve lamentar esse cenário, mas a gente notar que essa tendência é positiva do crescimento. Não chegamos nos 50, mas também não estamos parada, não diminuiu. Estamos aumentando, vamos para frente, é isso. E aí eu costumo dizer, para os meus liderados, enfim, para que a gente troque uma ideia, que nada nem ninguém pode parar uma pessoa quando ela tem um propósito e está convicta do que ela quer. Então, se você quer chegar ali em uma cadeira de liderança, só vai depender de você. Pode talvez não ser na empresa que você tá, acho que a Mônica falou um pouquinho disso, né? Talvez você não achou ali uma empresa que identificasse os seus valores ou que você se identificava, mas é capaz de chegar. E esse caminho pode ser fácil, pode ser difícil, mas é você e você mesma, né? Claro que, sendo mulher, a gente sabe que tem as limitações, tem as dificuldades que nem sempre os homens vão enfrentar da mesma forma. Mas a gente tem algo interessante, eu acho que foi a Polly que destacou algumas características femininas, que é justamente o que o mercado de qualidade, por exemplo, ele precisa. Eu trouxe algumas para a gente citar aqui, eu trouxe 4 características que se encaixam nesse contexto. Empatia, humildade, persuasão e resiliência. Eu vou falar um pouquinho de cada uma, bem de forma resumida. Quando a gente fala de empatia, ela é um traço crucial para garantir ali a cooperação das pessoas, o compromisso ali dentro do ambiente de trabalho, e trazer essas pessoas para o sentimento de ser ouvido, né? Quando a gente traz a empatia da mulher para dizer assim, você pode me contar a sua dor. Talvez eu não tenha o remédio certo agora, mas a gente vai alcançar junto. Me conta a sua dor, eu te dou o remédio certo, a gente consegue alcançar ali a excelência ou a qualidade da melhor forma. Quando a gente fala de humildade, é permitir que as pessoas sintam que você tem essa humildade, que elas podem te alcançar, que elas podem conversar com você, de repente questionar o como chegar lá, e inspirar as pessoas, né, em segui-las. Quando eu cito ali a minha liderança feminina, a gente tem essa troca de caraca, você chegou numa superintendência, você é mulher, tá dentro de um banco conservador,
como que foi, quais os conhecimentos, enfim, trocar isso. Não que os meninos aí não consigam ter essa troca, mas acho que com as mulheres facilita mais quando a gente fala desse processo de qualidade. E aí a persuasão, que é muito da habilidade de persuasão, ela vem de acreditar na ideia, né? E qualidade é isso, você precisa acreditar na ideia para aplicar, seja no atendimento ali, a gente precisa que o colaborador ali da ponta entenda o motivo, né? Não é só, de repente, vou citar aqui uma regra, mas falar que a ligação é gravada, mas por que eu preciso disso? Por que eu preciso seguir o processo? Por que eu não posso falar para o cliente isso aqui para ele aceitar uma retenção? É o quê, né? Então, a gente tem muito disso, de ser persuasiva. E resiliência, né? Que aí eu vou trazer do profissional e o pessoal também, né? Quanto mulher. Então, existe até estudos que demonstram que as mulheres, elas tendem a se recuperar mais rápido de casos, né? De diversidades ali do dia a dia, de momentos de estresse, do que os próprios homens. Então, assim, a gente se estressa, tem sempre uma reunião que é mais puxada, mas assim, se a gente tiver uma em seguida, passou, bora lá, é outro cliente, é outro EPS, o mundo gira muito mais fácil. E isso vem também porque a gente já tem isso com a família, né? Então, a mulher, ela trabalha o equilíbrio dessa energia entre família, profissional e é isso. Então, se eu sair brigada de casa com o namorado, com a namorada, bora lá. Cheguei no trabalho, é outra vida, a gente não deixa transparecer. O que para a qualidade, isso é maravilhoso, porque você chega com outro humor. E aí, diante dessas características, muitas vezes a gente se auto-sabota também. Com medo das pessoas confundirem. Acho que foi a Aline que citou que a gente precisa ter cuidado como vai falar, o que as pessoas vão interpretar sobre, né? A gente não pode ser muito simpática porque tá dando bola. É isso. A gente não pode ser muito humilde porque pode passar alguma insegurança. Então, tô sendo legal para você não me pontuar em algo. E algumas empresas ela até confunde a demonstração de confiança com a demonstração de competência, que aí são algo distinto. E é a gente olhar para si mesmo, e valorizar as nossas virtudes, os nossos conhecimentos, quanto de tempo ali da nossa vida a gente se dedicou para aquilo. E lembrar, claro, né, que todas as coisas que a gente já conquistou até aqui, sendo no trabalho ou em casa, o quanto a gente é forte. Se a gente alcançou tudo isso, a gente é muito forte. A gente tem muito desafio que a gente consegue ainda superar pela frente. E que não vai ser um propósito de você é mulher, você não pode participar dessa vaga, porque talvez você vai ter uma família aí, você vai ter filhos, você não vai conseguir estar até mais tarde no trabalho. Pô, não é isso, eu tenho conhecimento, eu tenho algumas virtudes para oferecer para essa empresa. E aí eu só queria deixar 2 recadinhos finais, que aí, se nem todo mundo que está na live, né, se identificou com essas características que a gente falou, o meu intuito aqui acho que o nosso intuito aqui é fazer lembrar que essas habilidades, elas estão na gente. Ela só, de repente, está dormidinha, a gente precisa acordar e falar, é isso, eu sou forte, eu tenho persuasão, eu sou humilde ali, eu consigo ter um cargo de liderança. E se já ocupam ou se querem ocupar esse cargo de liderança, a gente também precisa de vocês. Inclusive para mudar o percentual que eu falei lá no comecinho. Vamos alcançar uns 50%. Não tenham medo, mulheres aí, de tentar a liderança. Cara, é disso que o mercado de trabalho está precisando, sabe? É da gente, das nossas características. E eu não estou falando nem empoderamento, né? Nem é sobre isso, é sobre necessidade mesmo. Como seria o mercado aí de qualidade ou qualquer outro mercado sem as mulheres? Será que tudo estaria da forma que está? Será que, de repente, a 2Clicks aí, sem o feminino, o time feminino, estaria da forma que está? Qual foi o toque feminino que a gente deu? Será que o Banco Safra estaria da forma que está? Se a gente tivesse uma superintendência masculina? Ou se tem algum toque do feminino ali que fez a gente chegar aí no top de bancos mais conceituados? Enfim. E tendo mercado de trabalho... Aí, o que você trouxe, né, Cada, da última pergunta, o que isso muda?
Pô, muda porque a gente vai ter um time muito mais engajado. Quando a gente coloca as características das mulheres, a gente tem um time mais engajado, que conseguem falar para a gente, tem muito mais abertura e confiabilidade de trazer as dores, capacidade de terem uma excelência ali, enfim, uma satisfação. E aí, no totalidade, você tem um time com uma satisfação boa, que ele consegue repassar para o nosso cliente final, e a jornada ali se torna muito melhor. Então, meninas, acho que o meu recado final, falei bastante, mas acho que o meu recado final é que a gente mude o cenário no sentido assim, as empresas elas não vão mais questionar. Será que putz, ela é a pessoa da vaga, mas será que eu contrato? Pô, tá grávida, não vou contratar. Pô, tem filho, não vou contratar. Pô, não vou contratar porque essa vaga existe, que ela viaje bastante, e aí a mulher costuma ser apegada com a família. Não vai. Não, eles vão mudar a fala de dizer, pô, vou contratar, eu preciso de uma mulher no meu time. Independente das características que a gente carrega da vida aí, eu preciso de uma mulher no meu time, então eu vou contratar. É isso. Ai, as suas 4 competências aqueceram meu coração. 4. Eu amei, muito obrigada. Imagina. Dani, é a vez da Poli. Da Dri. Perdão, Dri. Da minha vez? Eu estava aqui, a Poli. É sua vez, Dri. Boa tarde. Boa tarde. Lili, eu gosto muito dessa palavra, que é qual a sua dica de ouro, que é para deixar as mulheres que estão assistindo a gente agora, como ter sucesso na carreira de qualidade de CX, sendo mulher no cenário atual. Olha, eu acho que o que a gente tem que aprender como mulher é desenvolver a nossa capacidade analítica em dados. Isso é uma dica que eu falo, essa competência, essa técnica, né? Em diversos momentos da minha vida, quando eu tive em posição de liderança e estava ali junto com pessoas falando de dados, desconfia. Eles desconfiam que você não sabe o que você está falando, que você não prova o que você está falando, que você é achismo, que você, é uma percepção. E muitas vezes, né, nós temos o nosso feeling ali muito apurado, né? Eu costumo falar muito para as meninas, não vá fazer isso, não vai dar certo. Mas como você sabe? Não sei, a experiência da vida, né, do nosso dia a dia de trabalho, de nós como mulheres, a gente tem aquele senso, né, de falar, que é isso, né? Então, eu acho que eu sou uma pessoa que eu fuço muito nas coisas, eu quero saber de onde que é, do detalhe, eu quero saber mexer, né? Eu não gosto que um homem venha falar para mim, deixa que eu faço, né? Lá na minha empresa mesmo, tem o pessoal do TI, eu falo, eu já posso ser chefe de vocês, meu bem, porque eu sei mexer em tudo aí que vocês, eu não sabe, eu quero saber, eu quero fuçar o que eu quero ter o conhecimento. E quando eu vou apresentar os meus resultados, né, e é isso que eu buscava tanto um suporte, porque antes da 2Click eu fazia tudo sozinha, né, o Fábio, as meninas que me acompanharam, a Fabi, né, as meninas que me acompanharam no começo, eram minhas planilhas e eu e Deus, né, e aí a fórmula. E como que eu vou provar que esse resultado aqui vai impactar lá na frente, que vai mexer o ponteiro? Como que eu provo isso, né? Então, eu acho que uma dica que eu falo para quem está se preparando para o mercado de liderança de qualidade, é obrigatório saber dados, é obrigatório saber planilha, é obrigatório saber mexer com números, porque quando é um homem falando, e a gente tem que parar de falar desse negócio assim, não é, quando é um homem falando, as pessoas olham para ele de uma forma diferente. Quando é uma mulher falando, não sei, mas e aí? Por que questiona quando a gente está falando e não questiona quando o homem está falando, né? Por que questiona? Então, porque ele já tem experiência, né? Quantas vezes já tive que jogar, falar assim, mas a mesma experiência que você tem, eu também tenho. E eu também tenho muito estigma de a pessoa olhar para mim e achar que eu sou uma criança, sabe? Isso, as pessoas julgam por aparência, elas julgam por aparência. É muito ruim. A mulher, ela é muito mais julgada pela aparência. Eu ouvi várias frases aí. Se a gente é muito alegre, a gente está querendo dar. Que é bem essa palavra mesmo, né? A gente está querendo... É tom sexual. Não tem uma coisa que você fica até achando estranho, tipo, será que eu dei entender alguma coisa? Meu Deus, você não pode ser simpática, você não pode ser amiga, né? Porque você
já essa é a palavra. Quantas e quantas vezes eu já estive em posição de ter que me posicionar com homens e assim, e nem tá acreditando nisso, né? Então, acho que tem que se preparar para isso, a gente tem que se colocar nessa posição, sim, né? E não deixar com que isso seja colocado em xeque. Eu acho que a gente tem que bloquear isso quando a gente for se posicionar nos nossos resultados. Não tem que ser um tabu a gente falar disso. Nossa, ela falou que ela queria dar na live. É isso que é a nossa realidade. Os homens falam assim. Se a gente não falar do jeito que eles estão acostumados a ouvir, eles também não vão entender, meu irmão. Então, é isso que você está querendo falar? Você está achando que eu estou querendo fazer alguma coisa com você? Eu estou aqui para falar de resultado. Vamos lá? Vamos falar de resultado? Vamos falar de números? Então, eu acho que a gente tem que quebrar esses tabus também, e não tem essa de homem fala assim, mulher fala do jeito que ela quiser, ela se posiciona do jeito que ela quiser, né? Ela se impõe do jeito que ela quiser. Mas essa parte de liderança dentro de qualidade, a gente, para sair do papel e falar que é um atendimento bom, é um atendimento mediano, a gente tem que ter essa característica. Eu acho que a Tio Clique, ela complementa isso, né? Ela tem essa visão, ela traz a delicadeza e o número que a gente quer, né? Quando a gente fala assim, a gente quer mesclar, a gente quer uma dash bonita, né? A gente quer mudar as cores, porque esse é o nosso jeito, a gente quer colocar o nosso charme ali, mas a gente, antes de qualquer coisa, isso tem que fazer sentido, né? Isso tem que fazer sentido. E quando eu mesmo trouxe a ferramenta da Tio Clique para Cruzeiro, uma das primeiras ferramentas de gestão de um grupo tão grande como a Cruzeiro. E aí eu mostro, e assim, hoje eu falo, mas por que você está fazendo isso? Meu amor, entra na Tio Clique, olha lá, o resultado está lá, você está fazendo planilha para quê? Mas não tem, eu monto a planilha para você. Né? Então, os 1.900 pedidos, aí eu falo, e se não tem, eu vou atrás, falo, Tio Clique, olha, coloca no meu caderninho dos sonhos, o Fábio tem meu caderninho dos sonhos, falo, não sei se vai ser possível agora, né, mas porque a gente vai além, então não adianta, gente, a gente tem que se igualar, a gente tem que ficar igual eles, e a gente sabe que quando a gente vai falar com homens dentro de uma reunião, onde tem 2, 3 mulheres representando ali, se a gente não souber falar de dados, se a gente não souber ler dados, se a gente não souber falar de um gráfico, a gente não saber qual gráfico é o melhor gráfico que representa melhor essa ideia que você está falando, né? Até para passar para a sua equipe, a gente fica, mais difícil a nossa caminhada, né? A nossa caminhada, ela já é mais difícil. Ela é mais difícil por diversas coisas que vocês falaram. Será que com filhos ela vai conseguir? Né? Será que quando ela tiver com TPM, ela vai conseguir nessa reunião, nesse dia? Quantas vezes a gente chega feliz, está triste, está de TPM? Tipo, sabe, são comentários machistas, né? São comentários, isso mesmo a Mônica falando, né? São comentários que a gente não percebe, né? E é importante falar. Mas por que você está falando isso, né? Eu não compreendi. Sabe, às vezes eu acho que eu peço para a pessoa me explicar, porque às vezes eu quero entender que a pessoa não sabe mesmo. Sabe, eu começo a pensar, assim, acho que a pessoa ela não sabe o que ela está falando, né? Isso, semana que vem conversamos, quando você estiver mais calma, né? E confunde muito a posição de líder hoje dentro da qualidade. Estou olhando meu tempo aqui para não passar o tempo das amigas. A posição hoje da mulher dentro da qualidade, ela é dentro da qualidade e dentro das áreas, né? No geral da empresa, mas é que a qualidade, ela mexe no ponteiro. Então, geralmente, você vai lá e você vê que eles estão fazendo um monte de coisa, eu falo, mas vocês não estão, isso aí não vai adiantar nada, tem que olhar isso aqui, meu irmão, ó. Se você não olhar isso daqui, você pode fazer ação, você pode fazer o que for, que não vai dar resultado. Você levanta a mão e aí alguém te dá a voz, né? Fala e começa a falar, nossa, essa menina sabe o que ela está falando. Porque você fala, então, mas olha, o gráfico mostra, pronto, você começou a falar isso, você já entra dentro de um universo que eles entendem, e eles acham que a gente não entende. Eles acham que a gente... E por muito tempo, vamos ser sinceros mesmo, que você pensa que isso não é importante. Você pensa que a sua sensibilidade e que o seu jeito de lidar com as coisas vai somar lá na frente, mas hoje não. Eu acho que as meninas podem até contribuir comigo aí, né, nas experiências, se você não provar em dados, você não saber análise, se não tiver essa parte analítica, sabe, de entrar no detalhe, e não é só o detalhe do que você percebe, é do que você não vê, né, mas por que esse número, né?
Às vezes eu fico perguntando ali para a Amanda, mas que ninguém usa isso daqui da Tio Clique? Ah, são poucas pessoas que usam. Eu falei, mas e como assim? Não pode, tem que usar. Vamos fazer uma live aí com todo mundo, para todo mundo mexer nesse dimensionamento aqui, porque isso aqui é muito importante. Eu me sensibilizo, porque eu fico do outro lado, tem outras mulheres igual a mim, e que isso vai ser tão útil no dia a dia delas, e eu participo sempre, eu falo, Tio Clique, me chama, toda vez que vocês quiserem falar de alguma coisa, e eu puder colaborar, porque eu vou mexendo, nossa, descobri isso. E às vezes a Tio Clique, ela faz umas coisinhas lá, né? Olha, que apareceu isso aqui. Eu e a Polly outro dia, Polly, menina, olha que tem isso daqui, menino, vamos ter que fazer uma live. Eu vou falar para fazer uma live, né? E eles falam, mas a gente na correria às vezes não vê, né? Vamos fazer um negócio aí para falar com essas mulheradas lá no grupo, né? A gente fala, a gente é isso, é aquilo, e vai atropelando uma outra e fala das coisas que tem ali. Então, eu acho que é muito importante essa parte, e eu agradeço muito, né, a Tio Clique. Eu falo para todo mundo, né, que eu falei para o Fábio, tu manda mais meia aqui para os meus filhos, porque as 2 meias que eu uso aqui, era só minha, e o pessoal fica usando minhas meias aqui, porque eu sou tão apaixonada pela Tio Clique, pela mudança que trouxe no meu profissional lá dentro da empresa, né. Então, eu queria mostrar, sabia mostrar alguma coisa, mas não tinha condições, né? Não tinha condições, não tinha sistema. Então, eu acho que a Tio Clique, ela traz esse complemento que a gente tanto precisa, de comprovar as nossas informações, analisar os nossos dados, né? Trazer de forma coerente, de forma visual, de forma fácil, sem que a gente tenha que quebrar nossa cabeça ali nas fórmulas, nas planilhas. Então, acho que a minha contribuição hoje, se alguém falasse para mim assim, o que você tem que mais te destaca lá no seu cargo de liderança? É a capacidade de unir o meu conhecimento com a minha capacidade analítica de provar o que eu estou falando. Então, né, eu acho que isso é o que traz de diferente isso, né? Até agora, eu assumindo agora a T&D, lá com a Cruzeiro, eu uso, gente, olha, tem um negócio de T&D lá, eu vou usar. Menino, vamos fazer tudo, né? Vamos usar esse combo aí, porque isso aqui vai unir com isso daqui, e lá na frente a gente vai mostrar, o resultado é esse, tal, e fui entrando no detalhe, a Fabi ficou comigo ali, né, a Amanda também, ai, Dri, vamos lá, né, não tá dando certo, porque eu sou muito trabalhoso para eles, porque eu quero fazer sozinha, e eles querem me ajudar, e eu não quero a ajuda deles, porque eu quero fazer sozinha, porque eu acho que se eu fazer sozinha, você aprende mais. Eu sei a minha dificuldade, aí eu só vou perguntar a dificuldade. Eu falo, só quero que você me fale isso daqui, ó, que isso aqui é que eu não estou conseguindo fazer. O resto eu já aprendi aqui, já me virei, né, já consegui. Bom, eu acho que essa é a minha contribuição aí, né, trabalhar sempre o desenvolvimento analítico, o desenvolvimento da capacidade de enxergar os números e trazer os nossos resultados em números. Nós somos maravilhosa. Nossa. Uma aula. Tapa na cara de muita gente por aí. Muito linda. Dani, você organizou pelo menos uma perguntinha? Será que a gente consegue fazer, se atrasar uns 5 minutos? Uma pergunta do nosso público? Uma pergunta feminina, né? Que eu vi que tem perguntas feminina, porque o Dia da Mulher, a pergunta tem que ser feminina. Então, vamos lá, a pergunta da Mari. Um conselho para uma mulher que almeja um cargo de liderança. 4 anos de monitora de qualidade. E aí, meninas, quem que quer responder essa pergunta? Posso assumir? Aqui, depois claro. Eu acho que as meninas podem contribuir. Cara, eu acho que o ponto principal que é importante é que nunca foi sorte, sabe? Porque às vezes as pessoas olham, foi sorte. É igual a Adri falou, tal pessoa, né, chavecou o chefe, por isso que ela tá lá. E não, nunca foi sorte. Acho que quando a gente quer um cargo de liderança, a primeira coisa é olhar para as vagas que está no mercado. O LinkedIn faz isso muito, muito fácil, né? Olhar lá e ver quais são os requisitos básicos para eu estar lá no cargo que eu almejo. Primeiro ponto. Depois disso, eu pensar aqui. Eu tenho todos esses soft skills ou esses hard skills para atender essa demanda, né, esse cargo agora? Provavelmente eu vou dizer que sim para o 3, 4, e às vezes não para 2 ou 3. Daí eu vou pensar, o que eu preciso fazer para que eu consiga alcançar esse resultado? Né? Essa demanda aqui, esse soft skills que eu não tenho, seja, eu não manjo nada de Excel. O que eu preciso fazer para aprender Excel? Vou me contratar num curso? Mas quando eu vou me contratar nesse curso?
Vamos pensar no 5W2H, tem que ter data, tem que ter limite, tem que ter planejamento, porque eu quero estar no cargo de liderança quando? É daqui 6 meses? É daqui 1 ano? É daqui 5 anos? Porque daqui 5 anos a nossa vontade muda, tá, gente? Porque a gente, ser humano, a gente que vai mudando, né? O que a gente quer hoje não é o que eu quero daqui 5 anos. Então eu preciso pensar e me planejar para estar lá, tá? Então estar no cargo de liderança não é sorte. Você precisa de muito treino, muita dedicação, muito estudo e olhar que o mercado está buscando. Porque achar que eu vou chavecar meu chefe e eu vou conseguir subir de cargo, cara, você não vai. Porque na primeira reunião com a diretoria te prova que você não é capaz para estar lá. E quando eu falo capaz, de competência, tá? Você não tem estrutura, às vezes, emocional, e você não tem, às vezes, estrutura mesmo de conhecimento para estar dentro desse cargo. Quando a gente está no cargo de liderança, as pessoas acham que é só, eu vou ser líder porque agora eu vou demandar. Né? Basicamente isso, agora eu vou mandar os outros fazer em vez de eu fazer. Cara, não. Quando a gente é líder, a gente tem que saber o que o outro está fazendo, e a gente tem mais um monte de atribuições que às vezes ninguém vê que você está ficando até mais tarde para entregar, porque você deixou 2, 3 horas da sua agenda porque alguém te pediu ajuda. E você precisou remanejar a sua agenda todinha para lá poder dar apoio para essa pessoa. Então, para mim é isso, sabe? É dedicação, olhar para o mercado para ver o que o mercado precisa, e se a gente tem o que ele está querendo entregar. Eu, como às vezes coordenadora, vou falar para vocês que o tempo todo eu estou olhando o que as outras empresas estão pedindo como coordenadora de qualidade em outras empresas. Eu falo, poxa, não conhecia CIPOC, está na hora de aprender CIPOC, deixa eu lá dar uma estudadinha sobre CIPOC. Sabe? Sempre vai ter uma ferramenta nova que a gente nunca ouviu falar. Fala, poxa, se eu estou no meu cargo e eu sei que a empresa, hoje eu estou bem onde eu estou, pode ser que no dia seguinte a empresa fala, Catinha, eu acho que esse cargo já não é mais para você não, a Mônica vai atender melhor. Manda, passa a perna na Cátia e contrata a Mônica. Então a gente tem que estar ligado no mercado. Porque se hoje eu, de repente, não conseguir atender o que a empresa quer, no dia seguinte, se ela me desligar, eu tenho todas as competências necessárias para estar numa empresa grande. Então, é isso, é preparo e preparo constante. Porque na área de qualidade, o que eu sei hoje mudou. Com a pandemia, tudo que a gente tinha de conceito se alterou. Então, como é que eu sou resiliente o suficiente para estar nessa engrenagem de forma cíclica e contínua? Tá? Então, acho que esse é o meu ponto de contribuição, que nunca foi sorte. Tá? Sempre foi muita busca e muita luta. Acho importante também, para quem está começando, não tem nenhum cargo de liderança ainda, já atua na área, não tem um cargo de liderança, isso é a realidade que todos nós passamos, né? Eu acho que quando você se torna líder, você já era, né? Você só está sendo oficializada. Buscar as referências, né? Mulheres que são referências para você, que já trabalhou com você, e aí vai encontrar o que a Aline falou. Poxa, olha essa gerente. Meu, o que ela tem? Ela tem pós, ela tem MBA, quais os cursos que ela tem, como ela se porta, como ela se veste, como ela conversa. A gente tem que parar de ter brigas entre mulheres. Sabe? Mulheres têm uma rivalidade que às vezes atrapalha isso. Ah, não, eu vou ser diferente. Quando eu chegar lá, eu vou ser totalmente diferente. Não, vamos olhar o que ela tem de igual. Nossa, ó, essa referência que eu vou ter para mim. Então, eu vou atrás. Lógico que eu vou ter a minha essência, né? Você vai ter a sua característica, a sua forma de liderar. Você vai trazer a sua bagagem. Porque a gente traz, né? A bagagem dos nossos pais, da nossa criação, das experiências profissionais e experiências de vida também. Mas eu acho que seria legal você, como você perguntou isso, eu me vi lá, né? Me vi lá sentada na PA quando eu era agente. Quem que eu quero ser? Eu quero ser igual esse supervisor. Ou então, até quem eu não quero ser. Nossa, eu não vou fazer isso. Então, você começa a moldar ali as suas personas de pessoas que se tornam referências para você. É uma dica bem rapidinha aí também. Eu só queria agregar um ponto. Mariana, você falou que tem 4 anos de monitoria, então talvez ali do processo de monitoria você superentendam, né? 4 anos é bagagem pra caramba. Você também frisar na parte pessoas. Se tem um grande desafio na liderança, é chamado pessoas. E aí, para cima e para baixo, tá? Os seus liderados e quem te lidera também. Então, é importante que, agora no começo, se você quer se tornar a líder, que você haja como uma. Então, algumas coisas é importante você fazer a sua autogestão. Eu esqueci de citar nas características, mas tem também a parte de você estar bem com você mesma, né? Pra gente isso é muito importante. Então, não se vista com o cargo que você tá, se vista como você quer ser vista. E é a mesma coisa, e não se vestir só de roupas, mas como você vai se comportar, de como você vai passar para o seu liderado, ou quem vai ali te dar a chavinha de líder,
quanto você está preparada para isso. Então, são dicas básicas. Estuda um pouco mais sobre gestão de pessoas, o como de delegar tarefa foi uma das minhas grandes dificuldades, era a delegação de tarefa. Então, para mim, tudo tinha que ser eu, tudo eu tinha que fazer. Se não passasse por mim, não estava legal, eu não tinha confiança de apresentar aquele dado se eu não fosse olhar ele e rever várias vezes. Então, delegar é uma das opções que você tem que olhar, e gestão de pessoas. E aí, não precisa de muito para isso, não. Tem vídeo no YouTube, LinkedIn também tem muita dica legal. Especialização, claro que você procurar aí uma faculdade, de repente, um curso de liderança é bem bacana, mas você pode começar ali do basicão e gratuito mesmo, que é um passinho de cada vez, né? Só queria agregar esses dois pontos aí. Muito bom, eu queria fazer uma pergunta para as convidadas. A gente consegue fazer mais uma pergunta? Sim, bora. Para mim, tranquilo. Bora. Antes de você fazer uma pergunta, acho que esqueci o nome da menina que falou sobre que ela quer ser líder, né? Mariana? É a Mari. Mariana. Mari, eu costumo falar até para os meus meninos, acho que o Mateuzinho está aqui e a Jaque também. Eu acho que a gente tem que às vezes a gente não tem dinheiro para se profissionalizar. E tem tanto curso bacana, grátis no mercado. Eu vou mandar aqui para vocês um que eu sigo e eu sempre faço quando eu tenho oportunidade, eu sempre divulgo para os meus meninos, que é a FM2S, que ela é lá da Unicamp. É um negócio lá da Unicamp, eles têm Yellow Belt gratuito, meus meninos, de vez em quando, eu falo, cara, fica de olho quando surge, você tem que fazer. Porque quando você tem um Yellow Belt no seu currículo, parece que o negócio faz assim, ó, bum. De verdade, tá? Não é mentira. O pessoal começa a acionar seu currículo, você vê toda hora no LinkedIn alguém olhando. Então, eu acho que é um bom passo se você quer subir dentro da sua carreira. Outra coisa que eu acho que faz muito sentido, lá dentro tem fundamento da gestão da qualidade. Para você que quer trabalhar com qualidade, quer ser líder, você tem que mandar bem nas ferramentas de qualidade. Porque para você trabalhar com dados, como a Adri falou, você tem que conhecer o básico. Quais são as ferramentas que eu vou utilizar? Dá uma olhada lá. Eu acho que hoje é mês do consumidor. Eles estão com pelo menos 10 cursos gratuitos. Eu não ganho R$1 para estar divulgando eles, tá? Mas eu acho que é tão bacana porque eles dão um certificado que vale para o resto da vida. Tem gestão de projetos também. Boa, Má? Então, assim, é um monte de curso gratuito que tem certificado, você vai colocar no seu LinkedIn, e hoje, de repente, você não está na oportunidade na empresa que você está. Mas a empresa do vizinho, de repente, não te enxergou ainda, porque está faltando um curso que você fizer, de repente, eles vão te enxergar. Então, dá uma olhadinha lá, eles têm vários cursos gratuitos, tem pagos também, né, mas vai nos gratuitos, que eles têm cada hora um tema diferente, eu acho que vale muito a pena, e você vai alavancar seu currículo, e, de repente, a empresa, a gente sempre olha que a grama do vizinho é mais verdinha, mas, de repente, está faltando só você colocar adubo no seu, saca? Para ela ficar tão verdinha quanto. Então, dá uma olhada lá e olha outras. Tem outras empresas. A PUC, onde eu faço MBA, também tem uns cursos gratuitos de vez em quando. Dá uma olhada nesses cursos. Eles têm vários cursos gratuitos e que ajudam a deixar nosso currículo um pouco mais robusto e dar força, sabe, para dentro do negócio. E a gente se mostrar para o mercado muito mais forte do que a gente já sabe que né? Mas o mercado não sabe isso. A gente precisa mostrar para eles que a gente é tão competente, forte quanto. Tá? Dá uma olhada lá depois, por favor. Ai, que troca boa, gente. Acho que é muito inspirador isso, né? Acho que a gente que vai passando os anos, né? Eu faço 40 anos esse ano também, Mônica. Estou chegando. Então, a gente vai olhando para trás e vai vendo que pequenos marcos, como, por exemplo, um Yellow Belt, jogou a gente para cima, assim, né? Então, poder compartilhar isso, ter esse espaço de compartilhar isso com outras pessoas, pode acelerar tanto o desenvolvimento delas, assim, então, gratidão de novo por vocês fazerem isso aqui, é muito, muito importante para a gente. Dani, faz a última pergunta, então, por favor. Faço sim. A gente tem mais uma pergunta de uma mulher aqui, e tem pergunta de um menino. Vamos fazer perguntas de uma mulher? Pode fazer a direcionada para a Mônica, eu vi que tinha uma, foi logo a primeira. Vamos lá. Mônica, temos 2 perguntas para você. Vou escolher uma aqui. Como que alavancar lideranças femininas em qualidade? Você tem alguma dica? Dê oportunidade, dá chance, capacite, desenvolva. Tem muita gente boa ao nosso lado. Eu trabalho com 3 BPOs e tem pessoas aqui na sala, até deixei vocês darem dicas aí para a Mari, né? A Tânia, que é gestora da Mari, está aqui na sala também, é minha parceira. E tem 1 ano e meio vai fazer que eu estou dentro do iFood.
E o meu trabalho incansável aqui, quem trabalha comigo, é puxar todo mundo para cima. Não só o meu time, mas os meus liderados das 3 BPOs também. Então, dê oportunidade. Assim, não existe uma forma completa, não existe uma pessoa completa e perfeita para o cargo que você quer, mas existe a oportunidade e o lado de cada a gente desenvolver e trabalhar as pessoas também. Então, é uma questão de como você potencializa. Cara, você vê que aquela pessoa ali tem perfil, aposta nela, investe. É isso, tá? É deixar passar. Eu só vou fazer um recorte muito curto aqui, aí pegando muito a fala de todo mundo. Essa semana eu estava falando um pouquinho com a minha psicóloga, porque sim, né, gente? Todo mundo faz terapia aqui para ficar bem, porque senão a gente não sobrevive. E eu estava falando, ela estava analisando toda a minha trajetória de vida, assim, minha quantidade de cursos, como a gente falou, são muitos, né? Desde formação em gestão da qualidade, de MBA, de Yellow Belt, de Green Belt, de Black Belt, de certificações, de curso de língua, são muitos. E ela falou assim, mas por que isso tudo? Eu falei, porque era necessário para eu passar, para eu chegar onde eu queria. Sempre foi. Então, uma dica que eu dou é dê oportunidade para as pessoas, gente. Sempre vai ter alguém ali para que a gente possa desenvolver, capacitar e fazer com que ele decore cada vez mais, tá? Muito bom. Que resposta aqui. Estou falando rapidinho com a horário, né, gente? Senão a gente ficava aqui a noite inteira, né? Eu Parece vou... que eu estou numa aula aqui. Não é? Eu vou chegando, então, com essa energia mais para o final, para a gente conseguir se conectar nesse final, né? Primeiro, eu queria agradecer muito vocês. Foi uma ideia que eu tive há pouco tempo, a gente se juntou, vocês são incríveis de terem vindo comigo nessa ideia. Acho que dá para a gente fazer muitas outras coisas em prol do mercado de qualidade, em prol das mulheres, em prol das lideranças. É muito rico o conhecimento que todo mundo tem aqui. Então, o que eu tenho que dizer para vocês é gratidão pelo tempo, pela disposição, pela organização, pelo compromisso, vocês são incríveis. E aí, tem uma frase que todo mundo conhece, que eu vou falar aqui, porque eu amo ela: a humanidade sempre teve medo de mulheres que voam. Sejam elas bruxas, sejam elas livres. Então, estou arrepiada. Então, feliz Dia das Mulheres para vocês, que vocês sintam no coração de vocês a nossa gratidão, 2Clicks, e que venham outros momentos desse, outras rodas com outros temas para a gente continuar conversando. Obrigada. Era isso, então. Obrigada, gente. Vamos fazer uma foto?